Os pessoal falando começando a falar um monte de besteira, ataques na rua que recebo, eventualmente outros ataques, eu pego e falo. A verdade, o pessoal reinterpreta o argumento favoravelmente a eles, o que não acontece. O que não é a realidade. Eles fazem isso, mas não é a realidade do argumento. Então o que acontece? Não só em relação à base, mas a própria alteração de obediência para os mandamentos, não é para eventualmente abandonar pessoas. É porque eventualmente eu não concordo mais com a doutrina que eu entendo seja falsa e vou para a doutrina que eu entendo seja verdadeira. Se antes eu acreditei numa outra doutrina que agora não acredito mais, eu deixo ela não por abandonar as pessoas, mas porque eu prefiro outra doutrina, porque eu acredito nessa e acho que não é verdadeira. Então não há caracterização. Né? Essa acusação deles é falsa. Né? Sobre a questão, não sei se também estão falando sobre a questão da pesquisa que eles me pegaram, não é verdade. Eu, eventualmente, em 2021, estava angariando coragem para um método de pesquisa que eu até preferia, em comparação, mas que eu demandava uma certa coragem para fazer. Então, eu estava acumulando coragem para fazer esse outro método, e que eu preferia esse método ao invés da busca bíblica direta. Né? Embora, claro, eu faria os dois, mas achei que naquele momento era mais apropriado a questão da busca direta na igreja. Essa questão. Então havia dúvida porque estava angariando coragem para isso. Não entendi qual foi a questão. Não, como se não houvesse dúvida. Claro, óbvio que tinha. Óbvio que tinha. E justamente o objetivo de ir na igreja era para resolver essa questão sobre como eventualmente se resolveria ali a questão da dúvida, né? Independentemente, aí que tá, independentemente da reação da igreja, eu achei que era o método adequado. Então, esse ponto. A questão que era eficiente para mim. Havia, não tem nada disso. Assim, porque depois eventualmente haveria um pouco a questão de eu poder verificar que os argumentos eventualmente seriam errados, o que eu poderia fazer com pesquisa bíblica, mas eu poderia fazer também justamente vendo em loco quais seriam os argumentos usados para a igreja, de repente para não falar dos mandamentos. Né? Então, essa questão. E lembrando, com certeza lembrando, e havia dúvida justamente se. Aí tá, mas havia dúvida se a igreja faria esses argumentos contrários aí à questão dos mandamentos, que é uma coisa que eu achava, mas de repente podia ser que não fosse, né? A ponto de que eu imaginava justamente na hipótese a questão de que eles trariam argumentos justamente. Eu queria ver quais eram os argumentos favoráveis a não se falar dos mandamentos, então esse seria, no caso, o método. Então havia dúvida porque eu não sabia totalmente em quantidade, quais seriam os argumentos contra a pregação dos mandamentos. Eu não sabia quais seriam. Então fica esse complemento em um canal.